Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com você? Desejo do meu coração que sim. Hoje eu quero falar um pouco sobre profecias e profetas. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha e ajuda essa obra a crescer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos para a vinheta e logo mais daremos sequência a este assunto. Vem dos quatro ventos, Espírito de Deus, soprando sobre os ossos da casa de Israel, trazendo esperança, trazendo novo tempo, restituindo a vida que um dia se perdeu. Vem dos quatro ventos, Espírito. Voltamos, irmãos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre profecias e profetas. Ainda mais como nesses dias de hoje, né, irmãos, devido a essa pandemia aí, muitas pessoas têm ido às redes sociais e dizendo: cadê os profetas? Cadê os homens e mulheres de Deus que diziam que curava, que operava milagres, né? Então, vamos falar um pouco sobre este assunto também. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 até o 22, vai dizer assim, ó: mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, que eu não tenha lhe ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres em teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando um profeta falar em nome do Senhor, se o assunto não se cumprir, nem acontecer, este assunto que o Senhor não falou, mas o profeta falou presunçosamente, não o temas. Olha aí para você ver. Levanta uma pessoa contra a sua vida, contra a minha vida, e falando, proferindo, ou seja, palavras de bênção ou palavras de juízo da parte do Senhor. Assim manda te dizer o Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos, né, irmãos? Mas, no caso, irmãos, se isso tudo que ele falou não se cumprir, irmãos, por mais que ele tenha fala de profeta, tenha jeito de profeta, mas se ele não, o que ele proferiu, e aquilo não se cumpriu na sua vida, não temas, porque este provavelmente não era o profeta de Deus. Porque Deus, lá em Números, capítulo 23, no versículo 12, por aí, o versículo 13, irmãos, vai dizer assim que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, ou seja, se Deus usou o Espírito dele para falar com você, meu querido irmão, em Deus não há mentira, em Deus não há contradições. Aquilo vai se cumprir na sua vida. Amém? Um outro ponto que eu quero destacar também, meus queridos irmãos, em Mateus, capítulo 7, versículo 5. Vamos lá, vamos ler alguns versículos. Não quero ler muitos para não ficar muito grande o vídeo, mas vamos ler alguns. Mateus, capítulo 7, versículo 20, versículo 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Quem vem a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Muitos, irmãos, têm se levantado e vindo às pessoas carentes espiritualmente como ovelhas, enviados de Deus. Muitos se levantariam naquele tempo em nome de Deus, né? Então, ou seja, tem se levantado, meus queridos irmãos, muitos falsos cristos, entendeu? Tem se levantado muitos por aí hoje em dia. E eles chegam, irmãos, como ovelhas, mas na verdade eles vêm como lobo
devoradores para devorar a lã e a gordura de você que está aí ouvindo esse vídeo agora. Então tome muito cuidado, irmãos. Se você se encontra em um lugar que você vê que tem algumas coisas erradas, não tem o principal, irmãos, o principal. Se não tem uma boa solidificação da palavra como base da igreja a qual você congrega, irmãos, comece a tomar bastante cuidado. Se não te prepara para um evangelho de perda, para um evangelho de sofrimento, para um evangelho de batalhas, de luta, este evangelho não provém de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele vem para nos preparar para que nós sejamos fortes, que nós venhamos se rebustecer na graça do Senhor, para nós aprofundar nossas raízes e assim nós sermos como árvores plantadas junto a águas de ribeiros, para que nós possamos dar os nossos frutos. É interessante isso. Se eu não me engano, livro de Salmos, no Salmo 92, versículo 12. Eu gosto dessa palavra. Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cédro no Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice, serão gordos e prósperos para mostrarem que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e não há injustiça nele. Olha que interessante, nós temos que ser como a palmeira, irmão. A palmeira, quanto mais o vento dobra ela, mais ela se fortifica, as raízes, mais forte ela volta depois. Amém? E você vai me perguntar, mas irmão, mas e aí, como que eu vou saber que este Espírito a qual fala comigo é de Deus ou não? Olha que interessante. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João ele vai nos dizer assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nós temos que examinar, irmão. Ah, mas como que eu vou examinar? Olha, irmão, você pega como base aquilo que está em Deuteronômio. Não lembra o primeiro verso que a gente leu? Em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 20. Então, você pega como base. Se tudo aquilo que ele falar não se cumprir na sua vida, este não é um profeta de Deus. Amém? Porque é interessante, irmãos, a gente ter como base isso. Agora eu quero mostrar o outro também, irmãos, que se diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5, aqui vai falar daqueles que tentam te desanimar através do ensinamento da sã doutrina, da palavra do verdadeiro evangelho. Aqui você vai ver em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5. Olha aqui, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Ou seja, essa pessoa não tem entendimento. Ele te priva do verdadeiro evangelho, ele te priva do amor e só olha para si mesmo, te ensina a olhar para si mesmo. Essa pessoa nada entende. Porque o evangelho não é olhar para si. O evangelho não é olhar para si, assim como muitos usam como base que a salvação é individual. Não, eu agora não vou lembrar aqui, mas eu vou deixar aqui em cima a referência para você depois pesquisar, que a salvação, acho que está em 1 Timóteo capítulo 4,
ou 1 Timóteo capítulo 3, a salvação, irmão, a gente também tem que contribuir pela ajuda na ação da salvação do seu irmão. Você tem que contribuir. Então, de alguma maneira, a salvação ela não é individual. Você tem que ter alguma parte ali. E o outro irmão também tem que ter parte na minha salvação. Porque o evangelho é um ajudando o outro. Amém? E vamos continuar aqui. E esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Olha aí, irmãos. Então você vê a mente dessas pessoas, todos aqueles que têm a característica de um falso profeta. Olha que interessante, né? Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Espírito de Deus soprando sobre os ossos da casa de Israel, trazendo esperança, trazendo novo tempo, restituindo a vida que um dia se perdeu. Vem dos quatro ventos, Espírito de Deus, o exército cai.